Bom dia, seja muito bem-vindo ao canal. Vamos lá para mais uma devocional, convidando o Espírito Santo para ele estar presente. Amém? Espírito Santo, eu te convido para que o Senhor esteja presente, para que o Senhor flua ao nosso meio, Senhor, para que o Senhor me use para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, para que o Senhor esteja toda a liberdade, Senhor. Pai, vem tratar comigo, tratar com todos que estão aqui, todos que vão ouvir esse vídeo, Senhor, ensinando, Senhor. Dá-nos um coração ensinável, Senhor. Dai uma mente pura, Senhor. Dai-nos, Senhor, sabedoria, Pai. Entendimento, discernimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Assim te peço e assim te agradeço. Amém. Vamos lá, então, para mais uma série. E nós vamos começar com uma série agora dos homens, né? Homens da Bíblia e grandes lições. E hoje a gente vai falar sobre Jonas. E por que eu trouxe Jonas? O profeta fujão, o profeta que Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro, né? O profeta que o grande peixe engoliu ele. Mas eu queria trazer um pouquinho da história de Jonas e também queria contar um pouquinho daquilo que eu vivi e que algumas vezes eu fui Jonas. Lá em Jonas, 1 Jonas, né? Deus dá uma ordem para ele, para que ele se levante e vá até Nínive e fale que a cidade será condenada porque os pecados chegaram até o ouvido do Senhor e o Senhor vai destruir a cidade. Só que Jonas, ele faz o quê? Ele se levanta, só que ele vai ao contrário. Ele vai até o porto, ele paga uma passagem, entra no navio e vai a rumo ao contrário. Ele vai até Tarsis. Aí, algumas perguntas que o Senhor me fez e que eu gostaria de fazer para que nós possamos refletir. Adianta fugir do Senhor? Se o nosso Deus é soberano, se Ele pode estar em todos os lugares, do que vai adiantar a gente levantar, né? Porque Deus deu uma ordem, levanta-te. Aí você levanta, em vez de fazer aquilo que Deus ordena, você vai rumo ao contrário. Mas tu se esqueceu que o teu Deus, ele é soberano? Que ele pode estar em todos os lugares, que ele te vê em todos os lugares, em todos os momentos? Eu creio que ou Jonas esqueceu, ou ele realmente não se importou, né? E ele pagou a passagem para ir para Tarsis, para ir ao contrário daquilo que Deus tinha mandado. Só que assim, ó, no decorrer, quando Jonas estava dentro do navio, uma grande tempestade se levanta e sopra os barcos de um lado para o outro, a ponto de parecer que o barco ele vai se despedaçar, né? E nisso os marinheiros começam a ficar desesperados, cada um clama o seu Deus, e eles começam a jogar fora todas as suas cargas para ver se o barco ficava mais leve. Então ali já teve perca, porque os marinheiros começaram a jogar as cargas que estavam dentro do barco para fora, para ver se a tempestade acalmava, para ver se o barco não virava. Quando o capitão ele desce até o porão do navio, ele vai até lá e ele encontra o quê? Jonas dormindo. Aí ele fala: como que você não está preocupado? Como que você pode estar tão calmo se estamos numa tempestade e o barco pode afundar a todo momento? Mas Jonas não estava nem ali. Ele não se importava. Ele estava imerso a aquilo que era de fugir, que nem por um instante ele cogitou de orar ao Senhor. Porque se ele orasse ao Senhor, o Senhor diria para que ele voltasse, né? Arrumando aquilo que o Senhor tinha ordenado. E então eles começam a fazer um sorteio para ver quem que tinha errado e quem era o culpado ali. E eles descobrem que o culpado era Jonas. Então Jonas ele diz assim: me lancem ao mar.
que quando vocês me lançarem, a tempestade vai se acalmar. Porque eu sirvo o Senhor dos exércitos, que criou os céus e a terra, que fez o mar, que fez todas as coisas que nele há. Então, os marinheiros ficaram com medo, primeiramente, de lançá-lo. Então, eles clamaram ao Deus do Jonas, tendo mais fé do que o próprio Jonas, para que Deus não os castigasse por jogar um homem inocente no mar. E assim eles o jogaram no mar. E quando Jonas afunda, o Senhor ordena para um grande peixe engolir Jonas. E ali Jonas, fica 3 dias dentro do peixe, até que ele clama ao Senhor, e o Senhor faz com que o peixe vomite Jonas na praia. E Jonas, então, ele começa a cumprir aquilo que Deus mandou para ele, aquilo que Deus já tinha ordenado, aquilo que era para ele fazer no começo. Ele vai lá, então ele entrega a profecia para a cidade de Nínive. E refletindo sobre isso, o Senhor tem me falado muito sobre muitos que fogem por pressão, fogem por medo, fogem por não aguentar, fogem por imaginar coisas que às vezes nem é tudo aquilo que a gente imagina. E eu comecei a estudar essa palavra e o Senhor começou a me trazer a lembrança de tudo aquilo que eu já passei no começo. Porque o Senhor, uma vez, Ele me deu uma ordem. Ele disse, levanta-te e vai até uma pessoa e entrega esse recado a ela. Só que eu me acovardei e não fui. E o Senhor continuou me falando, levanta e vai até ela. E eu não fui. Fugi. Só que isso começou a trazer consequências horríveis para dentro da minha casa. Porque não era mais só eu que estava ali, A minha casa começou a ter uma tempestade. Começou a ter perdas. Começou a ter dificuldades, dentro de casa. Com os meus filhos, com meu esposo, comigo. Tudo começou a estar numa tempestade tão profunda. E eu olhei e disse assim, meu Deus, eu estou fugindo e ainda estou fazendo toda a minha família sofrer junto comigo. E eu lembro que tem um evento da minha igreja que acontece uma vez por ano e toda vez eu estou nesse evento porque é onde o Senhor falou comigo e é onde eu vivi experiências incríveis com o Senhor. Foi através desse evento que tem na minha igreja. E eu lembro que eu fui na igreja. E lá eu tive uma experiência porque o Senhor me chamava para ir a águas mais profundas. Ele me dizia, mergulhe, mergulhe. E eu dizia, não, eu vou me afogar, eu não quero. Era essa a resposta para Deus que eu dava. E ali, nesse evento, o Senhor me falou de novo, mergulhe, mergulhe. Então, como se realmente eu estivesse na água, como se realmente tivesse mergulhado. Eu sentia como se eu estivesse realmente dentro de um mar, Eu sentia o cheiro das águas, eu sentia a água subindo, eu sentia, o cheiro dentro no meu nariz. Foi uma coisa sobrenatural, foi muito verdadeiro. E depois daquele encontro, coisas começaram a acontecer. E demorou mais um ano só que durante esse processo, até o ano que vem, o próximo evento desse mesmo evento da igreja a chegar, ali eu comecei a ser tratada pelo Senhor. E comecei a perceber que tudo aquilo que eu dizia, tudo aquilo que eu pensava não era assim. Porque o que mais eu precisava, o que eu mais deveria entender é que eu nunca estive sozinha. É que a presença de Deus, Ele sempre esteve comigo. Sempre, eu nunca estive sozinha. E durante esse 1 ano, o Senhor tirou a presença dele de mim. De tanto eu dizer que eu não queria, o Senhor retirou a presença. E eu me senti como se eu fosse uma casca vazia. Como se foi uma coisa muito horrível que eu vivi. Foi um período muito horrível. Porque desde que eu me lembro por gente, o Senhor me usava, o Senhor falava comigo, sempre vivi com Ele, falando com Ele desde sempre. Ninguém apresentou Deus para mim, Ele se apresentou para mim. Desde lá na minha infância, muito novinha, o Senhor falava comigo.
Sem os meus pais conhecer o Senhor, Ele já se havia apresentado para mim e eu sabia que era Ele, eu confiava nele. Ninguém, tu entende? Ninguém apresentou. Ele se apresentou a mim. E quando ele retirou aquele ano, a presença dele foi a experiência mais horrível que eu tive na minha vida. Foi uma tristeza muito profunda, foi um vazio muito profundo que nada preenchia. Nada preenchia aquilo que era o lugar dele. Então, no próximo evento, desse mesmo evento que teve na minha igreja, eu fui novamente. E eu estava tão cansada de fugir. Eu estava tão sobrecarregada, eu estava tão triste, tão angustiada por tudo. O que não era só a perca que eu estava tendo naquele ano, a dificuldade que eu estava tendo dentro de casa, mas principalmente porque todas as vezes que eu estava com dificuldade, eu tinha presença. E naquele momento eu não tinha mais, durante aquele ano eu não tinha mais a presença, então para mim foi horrível aquele ano. Foi horrível. Aí eu falei, Senhor, nessa segunda vez que eu fui nesse evento, eu firmei uma aliança com Deus. E ele me chamou para uma conversa, eu lembro de o pastor estar ministrando a palavra, e ali, desde que ele começou a falar, o Senhor disse, presta atenção, porque eu estou falando com você. E eu já não estava mais numa multidão, estava só eu e o Senhor, e tudo que ele falava era como se ele falasse diretamente comigo. E eu escutava assim o Senhor falar, olha, você não está escutando? Estou falando diretamente com você. E eu não estava ouvindo mais a voz do Senhor, sabe? E eu levei até um susto quando eu ouvi. E de repente eu já não estava mais numa multidão, estava só eu e Deus. E eu me vi impelida, quando eu vi, eu estava lá na frente. E eu sentei na escadaria e Deus começou a conversar comigo. E ali o Senhor reafirmou uma aliança comigo. E ali o Senhor falou tudo o que iria acontecer. E Ele me fez entender que se Ele me mandasse era porque Ele estava comigo. Eu não precisava temer. Eu deveria temer quando Ele se retirasse, que daí sim eu estaria por conta própria. Mas se Ele estivesse ao meu lado, nada, eu deveria temer. E entendendo isso, eu disse para Deus, então tá, Senhor. Então me tira esse medo, me tira essa fuga, me alinha com o Senhor e me ensina. E desde aquele momento até o momento que eu vivo hoje, as experiências onde o Senhor me ordena ir, por mais difícil que seja, o recado mais difícil que seja, se Ele me confirmou, se eu sei que é o Senhor que está falando comigo, eu vou. Eu vou aonde Ele me mandar, eu faço o que Ele me mandar. Porque eu entendi que eu não estou sozinha e que melhor eu estar com a presença dele do que eu estar fugindo sem ele. Porque me custou muito, tudo na verdade, ficar sem a presença dele. Porque eu já tive momentos muito difíceis na minha vida, mas eu sempre estava com ele. E a partir do momento que ele se retirou, aquele foi muito difícil. Então, assim, se você como eu está fugindo do propósito do Senhor, se você como eu está dando 1000 desculpas para não fazer aquilo que Deus tem te ordenado, entenda, você tem a presença do Senhor. E se tu tem a presença, você tem tudo. Você não precisa temer. Se Ele te ordenou, vá. Se Ele te mandou voltar, volte. Se Ele o que Ele te mandar, eu não sei o que Ele está te mandando, eu não sei qual é a ordem que Ele tem te pedido para você fazer e você não tem feito. Faça. Porque a partir do momento que o Senhor tirar a presença dEle, você não vai querer se sentir vazia. Você não vai querer viver realmente sem a presença dEle. É terrível. É terrível. Vocês não têm ideia. E eu espero que nunca passem por isso. Porque a presença, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos guia. E quando você está sem a presença, você não ouve, você não enxerga, você não é como um cego.
surdo, cego, sem as pernas para andar. É uma paralisia total. E é terrível, terrível, terrível. Não espere o Senhor retirar a presença dele, porque talvez se ele retirar, ele não devolva mais, ele não queira mais ir até você. Não espere isso. Faça hoje essa aliança com o Senhor. Diga hoje que você aceita, custe o que custar. Entenda hoje que você não está sozinho, que a presença dele está contigo, seja onde for. Porque depois que eu disse sim para Deus, eu vivi experiências incríveis. Já vivi momentos em que tive que conversar com pessoas onde eu sentia a presença do Senhor, mas eu também sentia o inimigo tão furioso, tão furioso. Mas o Senhor me pegava pela mão e dizia: eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. E aquilo me acalmava, sabe? E ele me dava a sabedoria que vem dele para lidar com situações. Ele tem me dado sabedoria que vem dele, é sobrenatural. Então, seja o que for, confia no Senhor, entrega a tua vida no Senhor e deixa ele agir em você e através de você. Amém? Fica com Deus.